E aí, pessoal, eu sou o Leandro, do PET Engenharia Química da UEM, e hoje na nossa aula do Excel em Minutos nós vamos falar sobre gráfico de dispersão, que é um tipo de gráfico que a gente usa para observar o relacionamento entre duas variáveis ou grandezas. Também vamos falar um pouquinho sobre regressão, que é quando você tem um conjunto de dados e cria uma equação para relacionar esses conjuntos de dados. E essa equação, dependendo do tipo de regressão que foi feita, ela pode ser linear, logarítmica, exponencial, dentre outras coisas, tá? Então agora a gente vai ler esse probleminha aqui que eu trouxe para mostrar uma aplicação prática de onde que a gente pode usar o gráfico de dispersão e a regressão, que é basicamente um problema de laboratório. Isso é muito visto nos cursos de engenharia, nos laboratórios de física, laboratório de química, e frequentemente a gente tem que fazer várias regressões. Então isso é muito útil para quem é calouro, que vai fazer física experimental 1 e 2 e laboratório de química, tá? Bom, pessoal, vamos ler o problema aqui então. Gás hélio está confinado em um tanque com volume de 30 litros. Você realiza um experimento aquecendo esse tanque e anotando as leituras de um manômetro. O manômetro é um dispositivo para medir a pressão, tá, pessoal? O que você poderia fazer para descobrir quantos mols de gás hélio estão confinados no tanque? Bom, pessoal, a gente sabe que o gás hélio ele pode ser considerado sempre um gás ideal, porque as interações entre as moléculas são desprezíveis. Então, nós vamos utilizar para resolver esse problema a equação dos gases ideais. E, na verdade, como a gente tem aqui um conjunto de dados de pressão, um conjunto de dados de temperatura, a gente quer usar a equação dessa forma aqui, ó. P é igual a nR sobre V vezes T. Por que a gente quer usar a equação dessa maneira aqui? Porque isso cria uma relação entre uma das nossas variáveis, que é a pressão, e uma das nossas outras variáveis, que é a temperatura. E a gente pode perceber que essa equação ela tem um formato linear, dessa maneira aqui, ó, y é igual a mx. Então, se a gente dispor os dados de pressão e temperatura e realmente for um gás ideal, o gráfico vai ser uma reta, vai ser uma linha. E ele vai ter um coeficiente angular m. Certo, pessoal? E esse m, nessa situação, vai ser exatamente igual a nR sobre V. Então, a gente vai construir esse gráfico de dispersão para observar esse relacionamento entre essas duas variáveis. E a gente também vai criar uma regressão linear para ter uma equação que relaciona essas duas grandezas. Então, esqueci de falar, isso aqui também é o volume do tanque, o R que a gente vai usar para esse exercício, porque nossos dados estão dispostos em ATM, litro, mol e Kelvin. E o N é o que a gente quer descobrir, que é o número de mols. Bom, então, vamos lá inserir o gráfico de dispersão. Para fazer isso, você vai selecionar o conjunto de dados aqui. E o Excel, na hora que a gente inserir o gráfico, a gente vai conseguir observar que a temperatura vai ser o X e a pressão vai ser o Y. Por padrão, o Excel faz isso, mas a gente pode mudar, inverter a ordem desses eixos, ou até mesmo colocar por exemplo, o seu X estiver aqui e seu Y estiver aqui. A gente vai poder construir um gráfico da mesma maneira, desse jeito. Então, sem mais delongas, vamos aqui inserir o nosso gráfico de dispersão. Para isso, a gente vem aqui em Inserir. Vai nessa aba de gráficos aqui, tudo que está relacionado com gráfico vai estar aqui. A gente vem nesse conjunto de bolinhas aqui, que é Inserir gráfico de dispersão ou de bolha. Existem vários gráficos de dispersão diferentes. A gente pode passar o mouse por cima aqui para ver antes como está essa coisa. Então, a gente tem só o gráfico de dispersão, o gráfico de dispersão com linhas suaves, o gráfico que é só de linhas, etc. O que a gente vai usar é só a dispersão mesmo. Clicamos aqui para inserir, a gente vê que ele já vem com um título. Agora, vamos formatar esse gráfico para ficar um pouquinho mais visual, né? A gente sabe que aqui são as temperaturas e aqui é a pressão, mas o gráfico não está muito bonito, né? Então, a gente vai editar primeiro o título do gráfico, que a gente vai colocar a pressão em ATM, versus a temperatura em graus Celsius. Beleza? O que a gente vai fazer agora é inserir título para o eixo Y e um título para o eixo X. Tá? Então, para fazer isso, a gente vem aqui em adicionar elemento de gráfico, clica nessa setinha, e aqui a gente tem diversos elementos de gráfico. Então, aqui a gente pode tirar algum eixo, tirar algum dos eixos, né? A gente pode adicionar títulos, pode tirar o nosso título do nosso gráfico, pode deixar ele sobreposto, muitas coisas, tá, pessoal? Convido vocês a experimentarem em casa, beleza?
mas o que a gente vai fazer agora é inserir um título para o eixo horizontal principal. Eu vou aproveitar e já inserir um título para o eixo vertical principal. Vamos alterar o título do eixo aqui para temperatura em graus Celsius, não vou escrever o nome em extenso. E vou... Opa, cliquei 2 vezes aqui, não façam isso, clique uma vez só. E alterar aqui para P em ATM. Nós podemos também retirar as linhas de grade para ficar mais... Tem gente que prefere com, tem gente que não prefere sem, né, as linhas de grade. Beleza, está aqui o nosso gráfico. Vamos alterar também a escala. A gente pode ver que a escala está de 0 graus Celsius até 70, quando nossos dados começam só a partir do 20. Então, vamos alterar isso aqui. Clica 2 vezes na escala e vai aparecer uma opção para você formatar o eixo. Então, a gente vai alterar aqui os limites do eixo horizontal. O limite mínimo, então, a gente pode colocar aqui 20, que já é um jeito muito melhor de visualizar, mas tem gente que prefere colocar bem no início dos dados mesmo. Colocando 25, mas a gente vai colocar 20 mesmo. Aqui a gente pode trocar uma outra coisa interessante também, que em alguns laboratórios o pessoal acaba usando uma coisa que chama gráfico monolog ou gráfico de log, que é um gráfico em que as escalas elas não são lineares, né? A gente pode estar vendo aqui, por exemplo, 20 mais 10 irá 30, mais 10 irá 40, e tem uma escala diferente, que é a escala logarítmica, que vai multiplicando por 10 ao invés de somar. Então, aqui a gente pode fazer isso no Excel também. A gente pode ver que não faz muito sentido nessa situação, porque é uma relação linear, mas para alguns tipos de situação o gráfico fica mais visual. Então, escala logarítmica aqui. Esse gráfico aqui é um monolog, e se a gente alterar a escala logarítmica aqui, ó, também no eixo Y, vai virar um gráfico de log. Beleza? Vamos fazer isso também no eixo vertical. Vou ter aqui para 1,61 e 1,86. Ok. Agora, a gente poderia fazer a nossa regressão já. Descobrir a equação que relaciona essas duas variáveis, mas nós temos um problema. Quando a gente utiliza a equação dos gases ideais, a gente tem que dispor a nossa temperatura em Kelvin, e a gente tem a nossa temperatura em graus Celsius, como a gente lê normalmente nos termômetros dos laboratórios, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é criar uma outra coluna com a temperatura em Kelvin. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho da célula em Kelvin. Como que a gente vai obter esses dados da temperatura em Kelvin? A gente vai colocar igual a temperatura em Celsius, a sua célula à direita, mais 273,15, que é a conversão de Celsius para Kelvin. Aqui já temos a temperatura em Kelvin. Vamos arrastar a alça de replicação para baixo e a gente consegue todas as temperaturas em Kelvin. E a gente precisa criar um gráfico de novo? Não, a gente pode vir aqui simplesmente no mesmo gráfico e trocar os dados que estão sendo selecionados. Como que a gente faz isso? A gente clica com direito aqui em cima do gráfico, vamos em selecionar dados, clica aqui em selecionar dados, e a gente vai ter que editar. A gente só tem uma série de dados, né, pessoal? A gente só temos, porque, por exemplo, só tem uma bolinha azul. Se tivessem mais algumas bolinhas aqui, dá para você colocar, por exemplo, temperatura, pressão de algum gás e pressão de outro gás, entendeu, pessoal? E teriam, por exemplo, uma bolinha azul e uma bolinha amarela no mesmo gráfico. Então, a gente vai editar a única série que a gente está aqui. O nome da série a gente não colocou, deixamos série 1 mesmo. E agora a gente vai alterar os valores x da série. Então, a gente vai apagar aqui esses valores x e vamos selecionar um novo conjunto de dados de valores x. Selecionamos aqui, clicando nessa setinha para cima. A gente vem aqui e clica em OK. Clica em OK novamente. Ok. Agora a gente precisa alterar a escala do nosso gráfico, que aqui não é mais em graus Celsius, é em Kelvin. Vou até inclusive mudar isso aqui já, para a gente não se confundir. Ok, pessoal? A gente clica 2 vezes aqui na escala, como eu tinha explicado anteriormente. E agora não faz sentido começar em 20, faz mais sentido começar em por volta de 280. Na verdade, 290. Até 350. Mais ou menos, 340. Vou colocar aqui para o nosso gráfico ficar mais bem formatado. Tá? Agora sim a gente pode fazer a regressão desses dados. A gente vai criar uma linha de tendência. A regressão ela vai criar uma equação, e essa equação ela tem uma linha, uma curva, e a gente vai colocar nossos dados, que são esses pontos em azul, junto com a linha
que melhor ajusta esses dados, que chama linha de tendência. Então a gente vai adicionar aqui uma linha de tendência, adicionar elemento de gráfico, linha de tendência. No caso, a gente sabe que o nosso conjunto de dados aqui é mais próximo do linear, mas poderia ser exponencial também. Inclusive, se você passar o mouse em cima, ele faz uma previsão, mas a gente sabe que a melhor aqui é a linear. Então, selecionamos a previsão linear. Ok, está adicionada a nossa linha de tendência ao nosso gráfico. Mas se eu quiser saber a equação dessa linha de tendência, você vem aqui, clica 2 vezes nela. Vamos em exibir equação no gráfico e exibir valor de r² no gráfico. Ok, agora a gente tem a equação da linha de tendência e a equação do r², ou melhor, o valor do r². O r², quanto mais próximo de 1, melhor, pessoal. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente está muito próximo de 1, significa que é um ajuste muito bem feito. Agora nós descobrimos o coeficiente angular da reta, 0,0055. Então, nós podemos utilizar isso para encontrar o valor de n, que é o número de mols, que é o que a gente estava interessado. Como que a gente pode fazer isso? A gente isola o valor de n nessa equação aqui que a gente tinha colocado. Tá, pessoal? Então, vai ficar n é igual a mv sobre r. Colocando valores, a gente sabe que m é 0,0055 vezes o volume, que é 30, dividido pela constante ideal dos gases, que é 0,082. Descobrimos, então, o número de mols de gás hélio confinado no tanque, e assim a gente fez uma regressão linear. Pessoal, existem vários tipos de regressão, e se você faz algum curso de engenharia, com certeza você vai deparar com diversos tipos de regressões diferentes nas suas disciplinas de laboratório. Tá? Você tem que se atentar ao tipo de equação que descreve a relação dessas duas variáveis que você está estudando no laboratório. Nesse caso, era uma variável linear, mas frequentemente, quando, por exemplo, em Física 1, que a gente lida com aceleração, ou Física 3, que a gente lida com aquelas resistências, ou impedâncias, reatâncias, frequentemente a regressão ela não é linear, ela deve ser logarítmica ou polinomial.